Para mim, né, o Dr. Lucas, junto à sócia da prática previdenciária, que é a doutora Cristiana Matsumoto, são as referências no Brasil em tributação de folha. Não desfazendo, obviamente, nenhum outro escritório, mas a gente vê ali a participação primordial na discussão de todos os temas tributários em Brasília, uma atuação ali de frente dos principais temas tributários da folha de pagamento. Então, eu tenho a honra aqui de convidar o Dr. Lucas, que tem me deixado assim super intrigado, porque são dois temas aqui que a gente vai falar de super relevância. Então, Dr. Lucas, por favor. Obrigado, Rubens. Bom, muito boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer ao Rubens e à Luciana pelo convite. Estive aqui há pouco tempo, né, como convidado também, então agora já edição Festa Junina, né, que a BMS tem feito aqui, então também toda a equipe da BMS, muito obrigado pelo convite. Então, a minha proposta aqui seria tratar de um tema que me é muito caro, né, que são as estruturas de remuneração variável e os seus impactos tributários. E antes de entrar um pouquinho aqui no tema, uma apresentação, né? Bom, o Rubens já mencionou. Meu nome é Lucas, eu trabalho no Pinheiro Neto, sou associado sênior, estou há 12 anos lá tratando especificamente disso, né? Então, desde que eu entrei no escritório, a nossa equipe faz especificamente contribuições previdenciárias, tributação sobre a folha e estruturação de mecanismos de remuneração variável, especialmente. E é muito bacana que a gente tem visto, ao longo desses mais de 10 anos, como o foco tem se voltado para questões de tributação sobre a folha, né? Então, é muito interessante ver que, há 10 anos atrás, o Supremo, por exemplo, pouco se pronunciava sobre o assunto. As reuniões que a gente tinha, né, os clientes, geralmente era uma pessoa, um representante do RH, né? E, claro, o RH é fundamental em todo esse processo, mas nem sempre é só o RH que precisa estar presente. Então, a gente também precisaria de um diretor jurídico, de um CFO, de um CEO, talvez, por que não? Isso era muito difícil de acontecer há 10 anos atrás. Mas hoje, e vendo aqui pelo público que está extremamente qualificado, é muito gratificante ver que, de fato, as pessoas têm passado a prestar atenção e têm, de fato, entendido como a contribuição previdenciária é realmente relevante. Então, quando a gente fala de tributação sobre a folha de pagamentos, especialmente quando a gente considera que, para uma empresa, né, para uma grande empresa, a tributação sobre a folha de pagamentos é em torno de 30% sobre tudo que passa ali pela folha, e considerando o Brasil, né, as empresas que operam aqui no Brasil, e eu vou falar um pouquinho disso, é muito provável que enfim, pelo menos para os nossos clientes lá no escritório, as contribuições previdenciárias, a tributação sobre a folha, venha a ser o principal custo dessa empresa, né? Muito superior, por exemplo, a imposto de renda, PIS/COFINS, CSL. Então, ao longo das últimas décadas, né, desde, enfim, o CTN, todas as teses tributárias, a tese do século, tudo que o Supremo já disse, de fato faz muito sentido e muita gente, tem muito escritório, muitos profissionais atuando nessa prática, mas na prática previdenciária, e a BMS também vem aí inovando, abordando especificamente esse tema, tem tomado uma proporção muito grande e não poderia ser diferente. Bom, a atualidade do tema também é bastante relevante e eu queria fazer essa conexão porque talvez isso não vem sendo dito, né? Que é como isso vai mudar, né? A gente hoje vive numa era de inteligência artificial, né? É inquestionável. Então, talvez hoje a gente possa dizer que estamos vivendo o futuro. Cada dia, e a evolução é exponencial, né? A cada dia a gente descobre uma nova tecnologia, e uma nova tecnologia que tem um potencial muito significativo de alterar muito a estrutura de trabalho, a estrutura de remuneração, e isso com certeza vai ter um impacto. Não se sabe se é imediato, não se sabe se vai impactar daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, mas que vai impactar é um consenso, né? Então, já há pelo menos 2 anos, todos os organismos internacionais, a exemplo, por exemplo, do Fundo Monetário Internacional, da OCDE, da Organização Internacional do Trabalho, têm divulgado estudos periodicamente a respeito justamente do futuro do trabalho, né, do impacto da inteligência artificial no futuro do trabalho.
E um dado que eu achei muito interessante e relevante aqui para essa apresentação é, no final do ano passado, em 2024, a OCDE divulgou um relatório muito interessante sobre o assunto, e ela faz uma análise sobre a aplicação da inteligência artificial e sobre o impacto no trabalho formal em vários países. E ali tem uma análise específica do Brasil, né, especialmente, inclusive, São Paulo. Eles analisam o estado de São Paulo. E a conclusão, né, que chegou ali à OCDE é de que, pelo menos por enquanto, o Brasil ainda é muito incipiente na utilização de ferramentas de inteligência artificial. O que faz com que a gente tenha dois problemas, né? O problema número um, que talvez é um problema que quem solucionar vai se dar muito bem, é um potencial, né? Se ainda estamos utilizando muito pouco em comparação com outros países, quem trouxer uma ferramenta de inteligência artificial aqui que de fato seja implementada nas empresas, e gente, eu estou falando de inteligência artificial que não é o chat GPT do dia a dia, né? É realmente uma ferramenta que seja integrada ali à empresa e consiga alterar substancialmente a estrutura ali de trabalho dessa empresa. Então, ainda é um potencial a ser explorado. E o outro ponto bom, parece muito cedo ainda para dizer que a IA, né, vai substituir o emprego, vai substituir os nossos trabalhos. Talvez, mas considerando que isso já vem acontecendo em alguma escala, e é uma preocupação de todos os organismos internacionais, nos países em que já tem-se uma utilização efetiva de estruturas de inteligência artificial, como no Brasil ainda não tem, é muito provável que isso venha a acontecer, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque as empresas, no geral, e a gente vê muito isso, né, especialmente startups, mas também empresas que são consolidadas e querem inovar, precisam olhar para esse cenário e entender que não é só os trabalhos vão ser substituídos, né? As pessoas, de fato, vão surgir outras funções, as pessoas vão ser designadas para outras tarefas, mas o que impacta imediatamente, talvez, e é isso que eu queria tratar aqui com vocês, é a estrutura de remuneração. Então, num ambiente inovador, é muito difícil você dizer para uma pessoa, para um executivo que está ali sendo contratado, que ele vai receber a sua remuneração tradicional, né, o salário fixo. Então, hoje, quando a gente fala numa estrutura tradicional de remuneração seletista, é ali aquele salário que se paga todos os meses, que tem um altíssimo impacto em termos um impacto tributário e trabalhista também, né? Então, essas estruturas de remuneração tradicionais, estruturas de remuneração fixa baseada em salário, elas têm sido substituídas, né? A gente tem visto, inclusive na palestra da última vez também, foi se dito aqui sobre a pejotização, né, as decisões do Supremo, no sentido de que sim, é legal a contratação de pessoas jurídicas, mas o que eu queria trazer aqui é um outro viés, é o viés da estrutura de remuneração variável. Então, eu vou tratar um pouquinho aqui do plano de opção de compra de ações, né? E fazendo uma observação anterior. Quando a gente fala de plano de opção de compra de ações, a gente está falando de um tipo específico de plano de pagamento baseado em ações, né? Então, plano de pagamento baseado em ações, pelo menos na terminologia contábil, é um gênero. Eu posso utilizar um plano de pagamento baseado em ações da forma como eu bem entender, né? Então, é um contrato atípico, ele não tem uma prévia regulamentação, então eu posso estipular e pactuar com os meus empregados, executivos, diretores, conselho, o que eu bem entender. Eu posso fazer isso da forma que for mais conveniente para a minha empresa. Não é, claro, uma estrutura de remuneração que foi introduzida no Brasil agora, é uma estrutura de remuneração que já existe há algum tempo, e veio para o Brasil especificamente quando as empresas, né, especialmente norte-americanas, passaram a entrar aqui no Brasil e trazer os expatriados, né, as pessoas que lá fora trabalhavam e eram remuneradas dessa forma, vieram para o Brasil e começaram, e pediam, né, bom, eu quero manter a mesma estrutura de remuneração variável que eu tenho no exterior. Então, os expatriados que foram enviados para o Brasil trouxeram consigo esses planos de opção de compra de ação. E aí, como tudo, houve de fato um abuso inicialmente. As empresas passaram a utilizar de stock options, né, de planos de opção de compra de ações, de forma bastante abusiva. Tá? Então, eu oferecia para o meu empregado, olha, você quer comprar aqui 1 milhão de ações da empresa por 1 centavo? Ele falou, quero.
Então, entendia-se no início que esses planos eram, de fato, mercantis e não existia ali tributação nenhuma sobre isso. A Receita Federal, evidentemente, capturou esse movimento e autuou muito. Então, hoje, a gente tem, se vocês forem olhar no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, existem dezenas, talvez centenas de acórdãos analisando e negando ali, né, o direito dos contribuintes, dizendo que não, que os planos são, de fato, remuneratórios. E eram, né, da forma como tinham sido estruturados inicialmente, eram remuneratórios. Mas isso não deixa de fazer com que o plano de opção de compra de ações seja uma excelente opção, especialmente na atualidade, né? Porque hoje a gente tem uma consciência muito maior e a gente tem um histórico de decisões para dizer o que pode e o que não pode, e a gente sabe na prática como funciona, a gente sabe como fazer. Mais do que isso, um tema também que é bastante atual é, no ano passado, o Superior Tribunal de Justiça julgou um tema, que é o tema 1226, então é um precedente vinculante, sobre stock option, né? Então, o Superior Tribunal de Justiça analisou um caso específico, e foi um caso de uma pessoa física que questionava o seu imposto de renda, né? Dizia, olha, eu era um executivo de uma grande companhia, dizendo, eu não quero pagar imposto de renda como se fosse uma remuneração. Eu quero pagar imposto de renda. Eu estou só me adiantando aqui, mas eu vou explicar um pouquinho, tá? Eu não quero pagar imposto de renda como se fosse remuneração, eu quero pagar imposto de renda como se fosse ganho de capital. Então, eu só vou levar a tributação a diferença entre aquilo que eu paguei e aquilo que eu recebi quando vendi o ativo. E o STJ deu uma decisão favorável, né, com o ministro Kukina, dizendo que sim, que tinha razão o contribuinte, que isso não era uma remuneração. Então, a gente vem caminhando para um cenário cada vez mais favorável, tá? A decisão do STJ, ela ainda não transitou em julgado. Ontem ou antes de ontem, inclusive, o STJ negou seguimento ao recurso extraordinário que a União interpôs, tentando levar a discussão para o STF. E um ponto importante aqui para mencionar, um alerta geral, não é que o STJ resolveu, tá? O STJ disse que, para fins de imposto de renda, naquela circunstância específica, um plano de opção de compra de ações não tem natureza mercantil, não tem natureza remuneratória e tem natureza mercantil. Mas, desde então, tanto no Judiciário quanto no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a gente já teve decisões que afastaram a aplicação desse precedente, que é vinculante, para discussões que envolvem contribuições previdenciárias, dizendo, olha, a discussão é outra. O STJ disse que, para fins de imposto de renda, não é remuneração, mas para fins de contribuição previdenciária, eu vou analisar o caso específico para entender se, de fato, os requisitos estão presentes para que seja mercantil. Então, já existem precedentes relevantíssimos de bancos, empresas muito grandes, analisados e publicados, afastando a aplicação desse tema. Então, caminhamos numa toada favorável, mas ainda é necessário alguns cuidados para que isso pare em pé, né? E aí é o que eu vou abordar aqui com vocês. Como funciona, então, um plano de opção de compra de ações, tá? Eu trouxe aqui uma linha do tempo e primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Quando eu falo, então, que o plano de opção de compra de ações é um tipo específico de plano de pagamento baseado em ações, é porque existem vários outros, né? Existem os planos, por exemplo, de concessão de ações. Então, eu chego para o meu empregado, para o meu executivo e falo, olha, se você trabalhar aqui na empresa até o final do ano, eu vou te conceder gratuitamente 1 milhão de opções, 1 milhão de ações. E aí eu remunero ele com ações. Eu posso fazer um plano, por exemplo, de matching, né, que é o famoso matching. Você compra uma ação, eu te dou uma. Então, é um plano muito comum também. Existe o plano, por exemplo, de RSU, né, o Restricted Stock Units. Então, eu vou te pagar em dinheiro o equivalente à valorização da ação da companhia. Então, existe uma infinidade, e não é aqui o objeto passar por todos eles. A gente vai falar especificamente do plano de opção de compra de ações. Porque esse plano é muito bom, na minha visão, eu gosto muito, acho que é um tema super interessante, é porque o ativo transacionado num plano de opção de compra de ações, diferente de quase todos os outros que eu mencionei, o ativo que está sendo transacionado aqui não é a ação. Eu não estou concedendo ação ao meu empregado. O que eu estou concedendo aqui é a opção. É uma opção de comprar uma ação, tá? Então, como funciona isso na prática?
Eu trouxe até aqui nesse próximo slide, a gente já pode passar para ele. Acho que está, né? Acho que pulou um slide. Bom, vamos aqui mesmo. Então, como funciona esse plano de opção de compra de ações? Existe uma primeira data, que é a data da outorga, né? Eu vou pegar, Rubens, vou te usar como exemplo, tá? Então, eu chego aqui, vamos supor que a BMS é uma empresa listada na Bolsa, né? Tá indo super bem, Rubens aqui não vai ser dono, vai ser empregado, então eu vou chegar, Rubens, você quer, vamos pegar esse gráfico aqui que faz mais sentido. Vamos supor que a ação hoje da BMS vale 25, né? A linha ali de cima, vermelha. Então, eu olho, a ação hoje vale 25, ou faço uma média dos últimos 30 pregões e chego no valor de 25, e eu quero estimular o Rubens, né? Eu quero falar, Rubens, você quer ter o direito de daqui 2 anos, por exemplo, comprar a ação da BMS pelo preço que ela vale hoje, ou melhor, a ação hoje vale 25, você quer ter o direito de daqui 2 anos comprar essa ação por R$20. Sim, com certeza. Então, ele não tem nada a perder. Por que ele não iria querer esse direito? Claro, se eu tenho o direito de travar o preço dessa ação, ou mesmo um valor descontado, e comprar essa mesma ação daqui 2 anos, sabendo que a BMS vai triplicar, quintuplicar o valor da ação, por que não? Então, sim, quero ter esse direito. Então, eu outorgo essas opções. Estipulo ali para ele, por exemplo, olha, então tá, eu vou te conceder aqui 1000 opções. Cada opção dá direito à compra de uma ação, né, o ativo subjacente. Ele pega esse direito e fala, ok, vou esperar. E ele vai esperar um tempo, né? A gente tem geralmente, aí voltando aqui, a gente tem a outorga, então eu faço a assinatura e estipulo o preço de exercício, nesse nosso exemplo foi 20, né? A ação hoje vale 25. E a gente estipula um vesting, né, um período de carência. Então, o Rubens ele não pode exercer essa opção, ou seja, comprar a ação por um período. Vamos supor aqui de 1 ano. Né? 2 anos, né? A gente tinha dito 2 anos. Então, vamos colocar 2 anos. Então, ele vai ficar 2 anos com essas opções, que é um direito dele, né, guardado, sem poder exercer. E aí, depois de 2 anos, elas estão vested. A partir desses 2 anos, elas estão vested. Então, eu tenho a transferência definitiva desses instrumentos patrimoniais, opções de compra, para o patrimônio do Rubens. E aí a gente vem aqui no gráfico. A ação da BMS, infelizmente, Rubens, caiu. E aí agora ela está valendo 18 ali no nosso gráfico. Mas você tem as opções. Daí você fala, bom, não vou comprar por 20, algo que eu poderia comprar no mercado por 18. Vou guardar. E fez bem, porque a ação subiu. A ação subiu e quando passou ali mais 1, 2 anos, a ação está valendo agora 40. Então ele fala, bom, a ação hoje no mercado vale 40, eu posso comprar por 20, maravilha. Eu vou comprar por 20 e vender por 40. Ganhei 20. Então, o ponto central aqui da discussão é escalável. A opção de compra de ações, diferente da ação, se eu tivesse concedido uma ação, ele iria ganhar. Ele iria ganhar a valorização da ação. Aqui ele ganha muito mais, porque cada opção que ele exerce, que tem um valor ínfimo, ele vai ganhar um valor muito superior a depender da valorização do título. Tá? Tanto é que hoje na Bolsa de Valores existem operações de opção. Você pode, por exemplo, comprar uma opção de compra, uma opção de venda. Existem diversas operações e é muito especulativo, né? Mas aqui, qual que é o grande ponto? Quando eu na data da outorga, ofereço esse direito para o Rubens e falo, Rubens, você quer ter esse direito de comprar daqui 2 anos ação por R$20? Ele fala, sim. É inegável aqui, acho que todo mundo concorda que ele não tem por que recusar, certo? Ele não tem nada a perder. E não é porque ele não tem nada a perder, é porque isso tem um preço. E esse preço é o prêmio, é o valor justo da opção. Então, quando uma empresa chega para um seu funcionário, para o seu executivo, e fala, olha, eu vou te oferecer esse direito, ela sabe, de acordo com um modelo contábil, ela vai fazer um cálculo, usando simulação de Monte Carlo, por exemplo, Black-Scholes, enfim, um modelo contábil, ela vai chegar num valor. E nesse nosso exemplo aqui, eu chutei, tá? 2. Então, Rubens, a cada opção que eu estou te concedendo, isso custa para a companhia R$2. Eu posso
cobrar dele esses R$ 2 ou não, e aí é uma decisão da empresa, mas geralmente não se cobra, e eu registro esse valor contabilmente. Né? Eu registro contabilmente que a cada opção que ele tem vai me custar R$ 2. Só que qual que é o grande ponto? Se essa opção tem um preço, e eu sei qual preço é um ativo precificável, o pior cenário seria que a Receita Federal me autuasse cobrando esses dois. Porque a única operação que a única ativo que está transacionado aqui, que eu estou remunerando o Rubens, são os R$ 2 que eu deixei de cobrar dele. Porque a partir do momento em que ele, quando lá na frente, né, ele olha para a ação, está valendo 40 e ele compra ela por 20, ele está comprando. É uma operação de compra e venda. Não existe nenhuma remuneração aqui sendo paga. O que acontece muitas vezes é que a Receita Federal, no passado, ela autuava justamente isso. Ela chegava para a empresa e dizia, olha, você vendeu por 20 algo que vale 40. Então, a remuneração é 20. O que você está remunerando o Rubens é 20. Mas não, isso está completamente errado, porque a remuneração, se é, e aí eu vou explicar, se é que é remuneração, é o que eu deixei de cobrar porque eu concedi a opção para ele. Então, seria só e exclusivamente possível os R$ 2. Agora, se num cenário em que a Receita Federal, aí sim, e a gente já viu autodifração nesse sentido, chega para a empresa e fala, você registrou essas opções contabilmente? Sim, está aqui. Calculei e custou R$ 2. Então tá, aqui vem o auto de infração. Então vamos ver se isso é realmente remuneração. O Rubens tem essas opções de R$ 2, cada uma, ele não pagou por isso, então é factível se considerar que nesse cenário, de fato, eu estou remunerando ele por R$ 2, mas se é uma remuneração, isso está no patrimônio dele? Ele pode transferir essa opção, por exemplo? Não, porque no plano eu vedei isso. E se a opção, e se a ação só cair? Ele, evidentemente, nunca vai comprar. Né? Se a ação ficar sempre abaixo ali da linha dos R$ 20, ele nunca vai exercer essa opção. Então, não é claro, não está claro ainda que essa opção, ela de fato foi transferida e integrou o patrimônio dele. Então, nem mesmo esses R$ 2 poderiam ser de fato considerados remuneração, base de cálculo das contribuições previdenciárias. Então, um plano bem feito, um plano bem estruturado, claro, existem 1 milhão de coisas aqui para a gente olhar, a ideia é passar um panorama geral, faz com que eu consiga remunerar o meu executivo em um padrão de remuneração extremamente estimulante, porque o resultado dele financeiro está atrelado diretamente à performance da empresa, para um potencial de ganho expressivo. Então, a cada R$ 2 que eu remunero, ou enfim, vamos chamar aqui de remuneração, ele pode ganhar 20, 40, 100, enfim, não tem limite, com um custo tributário muito, muito, muito baixo. Qual é o outro ponto aqui que é bastante interessante, né? Antes de entrar aqui numa exposição dos cenários. Por que isso faz sentido? Por que faz sentido eu oferecer um plano de opção de compra de ações para os meus empregados, para os meus executivos? Existe uma teoria, que é a teoria da agência. O que diz a teoria da agência? A teoria da agência, utilizada aqui que é muito utilizada para esse tipo de modelo de remuneração, é o seguinte: em qualquer empresa, a gente tem os agentes e os principais. Quem são os agentes? Os agentes são os empregados, são os executivos, são os diretores, são os gerentes. Eles são os agentes. E quem são os principais? Os principais são os donos, né? São os acionistas. São, de fato, as pessoas que têm a titularidade ali do capital. O que existe nessa teoria da agência? Existe um descasamento de interesses momentâneo. Os agentes, os empregados, eles estão no dia a dia da empresa. Eles têm as informações do negócio. Eles sabem de muito mais detalhes da operação do que os acionistas, do que os principais. E existe, de acordo com essa teoria, uma tendência de que se você, agente, tem uma alternativa de tomar uma decisão que no curto prazo vai impactar positivamente a sua remuneração, em detrimento da companhia, você vai tomar essa atitude. Então, se você vai fazer uma operação ali duvidosa para ter um bônus superior, você vai fazer, porque isso vai ser o seu bônus. E daqui 10, 15 anos, quando isso der problema, você não vai estar mais aqui. E se você institui um plano que alinha o interesse de principais com agentes, a remuneração dessa pessoa passa a estar atrelado ao resultado macro da companhia.
Então, o executivo, ele deixa de pensar no dia a dia imediato da sua própria remuneração e passa a pensar no longo prazo, porque a ideia é que a ação não bata ali no 40, que bata no 80, no 100, e o ganho que eu passo a ter é muito expressivo, né? Então, a ideia é de alinhar interesses, né? Esse plano, ele surgiu como um alinhamento de interesses, um dos maiores, é um dos modelos de plano mais utilizado fora do país, por exemplo, nos Estados Unidos, isso é extremamente regulado. Todas as companhias, basicamente, têm um plano de opção de compra de ações, pelo menos as que são listadas em bolsa. Isso é realmente muito utilizado. E no Brasil, por um mau uso inicial, foi desacreditado, mas hoje a gente vem cada vez mais vendo novas estruturas realmente que fazem sentido e que evitam um custo muito, muito alto para a empresa. Aqui eu trouxe um exemplo, né? Um exemplo também em números absolutamente aleatórios. Mas vamos supor que eu tenha um executivo na minha empresa que ganha R$50 mil de salário, tá? E aí eu tenho mais ou menos 20 executivos na minha folha. Então eu tenho um custo ali mensal de R$1 milhão de salário para esses executivos. Eu tenho INSS, eu estou juntando ali todas as contribuições previdenciárias, 30%, FGTS, encargos trabalhistas, mais 19%, com um total de 57%. Então, para cada R$1 milhão de folha, eu tenho R$570 mil de custos, né? Custos para a empresa. Então, ali, o total comp, né? O que o executivo ganha no ano, 600 mil, isso custa individualmente para cada executivo R$342 mil no ano, adicionais, e numa folha de 20 executivos, a gente tem R$6.840 mil por ano de custos tributários e trabalhistas. Tá? Eu estou desconsiderando qualquer outro custo, só considerando aproximadamente custos tributários e custos trabalhistas. Agora, vamos olhar como isso ficaria num cenário que eu tenho 50% da remuneração desse meu executivo via um instrumento de plano de opção de compra de ações. Então, se eu tenho o executivo ganhando 25 mil de salário e 25 mil de stock option, e assumindo, né, que esse stock option tem as características que o façam um plano mercantil, eu elimino a parte do INSS, a parte do FGTS, a parte dos encargos, e eu tenho uma economia anual para uma folha de 20 executivos de R$3.420 mil. Então, é uma economia expressiva numa folha, e aqui eu estou falando de uma folha, enfim, baixa, né, para a maioria das empresas que a gente está acostumado. E, mais do que isso, é um ganha-ganha, porque você economiza, a empresa economiza um custo expressivo, eu estimulo o meu empregado a trabalhar mais, porque o trabalho dele faz com que ele possa ter uma remuneração ainda maior, e tem um alinhamento absoluto de interesses do agente, do meu empregado, do meu executivo, do meu diretor, com os acionistas, né? Então, eu queria chamar a atenção realmente para esse ponto, para que os planos de instrumento de pagamento baseado em ações, dos quais o stock option é, de novo, uma espécie, um tipo de plano, eles são, de fato, relevantes, eles devem ser olhados com bastante atenção. Estamos num momento muito propício para isso, com essa decisão do STJ, que é uma decisão importante, com o CARF olhando esses planos com mais atenção e não falando simplesmente, olha, não tem como ser remuneratório, ser mercantil é remuneratório. Então, num cenário em que a gente tem executivos qualificados que querem ser remunerados com base na sua performance, essa é realmente uma estrutura impecável, tá? E aí, mudando aqui bastante o cenário, existem, e aí vamos pensar o seguinte, né? Esse é um modelo de remuneração, é um modelo de remuneração variável, mas a gente sabe que nem sempre é possível, né? Um plano de pagamento baseado em ações, como o stock option, como qualquer outro, ele exige um certo nível de compreensão da pessoa que vai oferir aquela remuneração. Não é fácil chegar para uma pessoa e falar, olha, você ganha 50 mil, você vai passar a ganhar 25 mil, nem é possível isso, mas enfim. E a outra metade da sua remuneração vai ser deferida no tempo e você vai ganhar se tudo der certo. Então, a gente sabe que também, às vezes, dependendo do nível, especialmente de empregados, isso é absolutamente impossível. Então, eu trouxe aqui algumas outras discussões relevantes que a gente tem visto recentemente, que, aí sim, para uma estrutura de remuneração tradicional, né, tributação sobre a folha de pagamentos,
uma remuneração tradicional de salário teria aí um impacto em termos de tributação sobre folha de pagamentos. E as três principais, talvez mais recentes discussões, e eu vou aqui, tenho 11 minutos, vou falar muito rapidamente. Pois não. Essa parte da opção essa remuneração em ações, pode realizar algumas vezes por ano, tem que ser anual. Se convencer o cara a quebrar metade, é osso, mas se você disser, ó, você pode, ao longo do ano, receber essas opções e realizá-las, talvez seja mais fácil dentro do processo. E tem também aquela figura, né, daquela bonificação 2 vezes por ano, que não incide os encargos, só que aí você precisa respeitar 2 vezes por ano, né? Estou fazendo esse paralelismo aí, se você pudesse falar um pouquinho, talvez ajudasse. A ideia é o plano de opção de compra de ações ou qualquer outro plano de remuneração baseado em ações. No Brasil, atualmente, não existe nenhuma regulamentação, nenhuma. Tá? Então, existe uma previsão na lei das SA que você pode, de fato, remunerar os executivos com base em ações, mas não existe regulamentação, pelo menos tributária, que trate de remuneração baseada em ações. Então, dito isso, é um contrato. E é um contrato atípico. Você pode fazer esse contrato da forma como for melhor para a empresa. Né? Então, geralmente, respondendo a sua pergunta, eu poderia fazer concessões semestrais, bimestrais, trimestrais? Sim, é o que a empresa preferir. Geralmente, o que se faz são o que se chama de tranches. Então, eu estipulo um plano de opção de compra de ação, e aí eu difiro esse plano em alguns anos, e no ano que vem eu também concedo mais opções, no ano subsequente também mais opções, e aí você vai tendo uma somatória de planos de anos anteriores que vão sendo exercidos e vencendo em periodicidade superior a, por exemplo, 1 ano. Então, o começo, a estruturação do plano pode ser um pouco mais trabalhosa, exige um convencimento, existe um alinhamento de interesses, mas no longo prazo, o que a gente percebe quando a gente... Enfim, os nossos clientes que fazem isso a longa data, isso acaba sendo bastante relevante e os executivos pleiteiam isso, né? Acaba partindo dos próprios executivos. Não, eu quero ser remunerado com opções. Lucas, rapidamente aí sobre o SOP também. 2 coisas. Nesse plano, para ter característica mercantil, muitas vezes o executivo tem que desembolsar algo, mesmo que seja simbólico, para a compra, né? Para caracterizar a compra das ações. Mas a gente acabou de passar pelo cenário macroeconômico e como que o Brasil está, e o que a gente vê é uma flutuação muito grande na questão de valuation. Então, toda vez que você tenta remunerar por ações, você está fazendo promessas que vão depender de uma característica de performance dessa companhia no mercado brasileiro, que está flutuando demais. Além disso, a gente tem, por exemplo, outros planos também como o SARS, que é aquele que remunera somente na apreciação, né, no que valoriza, e que a gente está tendo muita dificuldade. Eu falo porque eu sou profissional de remuneração. Então, a gente está tendo muita dificuldade de trabalhar com a volatilidade, com a promessa. E, recentemente, a gente vem numa pegada de colocar talvez um bônus diferido, uma promessa que seja de longo prazo, mas que a gente consiga controlar um pouco mais. E diante disso, a minha pergunta, ou talvez até minha reflexão, pelo que você vê dos seus clientes e tudo mais, como que eles trabalham nesse cenário de volatilidade, algumas vezes que você vai ter tudo abaixo d'água por conta de variações no mercado, e se não tem nenhuma outra alternativa, por exemplo, desses bônus diferidos, da gente ter alguma forma de classificar isso tributariamente sem todos os encargos de folha, uma vez que também é uma aposta, né? A gente vai definir metas estabelecidas e tudo mais. Perfeito. Deixa eu voltar aqui nesse gráfico para responder a sua pergunta objetivamente. Eu sei que você não se referiu a isso, mas eu só quero fazer uma reflexão aqui, porque eu acho que é importante. E aí eu vou entrar minimamente numa questão contábil. Tá? Não sou contador, então também, se tiver algum contador aqui, eventualmente me corrija. Tá? Mas o ponto na data da outorga, quando eu chego para o Rubens e falo, Rubens, a ação da BMS hoje vale 25, você quer comprar ela daqui 2 anos por 20 ou por 25? Ele fala, claro, maravilha. Eu pego um laudo, um Black & Scholes,
e faço uma precificação do valor justo dessa opção. E aí eu cheguei nos dois. Tá? Existe um pronunciamento contábil, que é o CPC 10, com a sua R1, né, primeira revisão, e que estipula, dá todos os parâmetros para eu calcular esses R$2. E eu registro contabilmente esses R$2. E o ponto, que eu não mencionei, mas agora vale a pena mencionar, é esses R$2 que eu registro hoje, eu posso falar para o Rubens, você vai comprar daqui 50 anos. Os R$2 vão ser R$2 para sempre. Ele não vai ser recalculado nunca, se a liquidação é instrumento patrimonial. O que significa isso? Se eu vou liquidar com a entrega de um ativo e não em dinheiro. Se eu vou liquidar com a entrega em dinheiro, converter as ações em dinheiro, aí eu tenho que fazer uma reprecificação. Então, eu sei que essa não foi a sua pergunta, tá? Mas o ponto é, a volatilidade, ela tem impacto para a pessoa que vai receber. E aí é o seu ponto, né? O convencimento da pessoa de que ele vai ser remunerado num cenário de extrema incerteza. Mas para a companhia, a volatilidade não importa muito aqui. Tá? Porque quando ela precifica uma única vez, isso contabilmente está absolutamente fechado. Outro ponto é, esse valor contabilmente registrado e que não vai ser alterado, ele é dedutível. Né? Se eu considero que esses dois são remuneração, no momento em que eu transfiro a propriedade dessa opção, é dedutível da minha base de cálculo do imposto de renda da CCL. Então, eu tenho uma vantagem tributária aqui. Mas, tirando esse ponto, que para a empresa não impacta a volatilidade, respondendo a sua pergunta, como que a gente tem visto que isso, de fato, é um problema e como que se faz? Uma combinação. Então, eu faço uma combinação de vários modelos de remuneração para que, quando chegar aqui, na data geralmente, os planos estipulam um termo também, que eu não mencionei. Então, eu tenho o primeiro período de vesting, né, que é 2 anos. Rubens, você vai poder exercer daqui 2 anos. E, a partir desse momento, você vai ter mais 2 anos, por exemplo, para exercer. Então, se daqui 4 anos você não fizer nada, acabou. A opção virou pó. Né? Você não tem mais esse direito. Então, o que eu faço? Eu estipulo, dentro de uma estrutura de remuneração, eu faço, por exemplo, uma PLR ou um bônus que vai cair bem na data em que o Rubens puder exercer a opção. Então, eu faço, olha, eu vou te dar opções de compra e também vou te dar, por exemplo, uma participação nos lucros, né, semestral, e a participação nos lucros vai ser paga a partir do momento em que você puder exercer essa opção. Então, de novo, a gente não tem como também, é muito difícil você prever que você vai trocar, como, eu não me lembro seu nome, por favor? Fernando, como o Fernando mencionou, é muito difícil você convencer, Fernando, a pessoa que você vai deixar de ganhar 50 mil, ou quando você vai contratar, né? Você quer ganhar 50 mil ou você ganhar 25 mais um potencial 25? É muito difícil, é um trabalho de convencimento. Mas se eu coloco outros elementos ali, por exemplo, você vai ganhar 25, você vai ganhar 15 de PLR, e esses PLR você vai poder usar integralmente para comprar as opções que eventualmente vai fazer com que você fique milionário daqui 2, 3 anos. Da última vez, eu lembro, a gente esteve aqui e tinha uma empresa aqui que a pessoa estava comentando, ela falou assim, olha, a empresa nos últimos 2 anos valorizou 5 vezes. Então, assim, você imagina uma pessoa, e startups, isso é muito comum, a gente lá no escritório tem um programa de aceleração de startups, né? Então a gente atende muitas. E é muito comum que as startups façam um plano de opção de compra de ações, porque o valuation dela inicialmente é peanuts, ela está ali na série inicial, ela tem um valuation muito... Só um outro ponto que eu acho que talvez não tenha ficado claro é, isso aqui se aplica para qualquer empresa, tá? Não precisa ter ação, não precisa ser listada na bolsa, pode ser uma startup, capital fechado, eu faço um valuation e com base nesse valuation eu faço a precificação. Então, o potencial de ganho aqui num plano de opção, ele é muito amplo, mas de fato, em um cenário de incertezas, ele se torna cada vez mais difícil de ser emplacado, né? Não sei se respondi. As atuações do executivo propriamente dito, porque assim, a empresa é um organismo vivo, né? Você faz parte de uma diretoria, mas tem 5 caras, tem comercial, tem isso, tem aquilo. Você faz o seu, o cara derrapa, a empresa tem um resultado ruim, o valuation cai. A pergunta é, eu sei que você falou que é um contrato, podem ser regras, mas comumente no mercado você vê esse tipo de coisa de metas estabelecidas para áreas, eu sou financeiro. O cara diz, não, se tiver o EBITDA, se o custo de captação for esse, se o WOC for esse, tudo isso,
você vai ganhar seu pacote, independente se a empresa ganhou A, B ou C. Cada condição que você coloca para exercício de uma opção aumenta a complexidade do plano e aumenta a dificuldade de calcular o valor justo da opção. Vou dar um exemplo concreto, tá? Eu chego hoje para a BMS, para o Rubens de novo, no nosso exemplo. Falo, Rubens, a ação vale 25. Você quer comprar... Essa opção eu quero, do Rubens. Essa aí, qualquer dinheiro pode me falar que esse homem voa ligeiro, viu? Eu quero essa opção aí, eu quero. Vamos pegar esse exemplo. Rubens, quer comprar daqui 2 anos a ação pelos mesmos 25? Quero. Então, eu vou calcular quanto isso custa. E vamos supor que nesse exemplo custe 2. Agora, vamos supor que eu fale, Rubens, você quer comprar a ação da BMS daqui 2 anos por 25? Caso você bata todas as metas que eu estipular, caso a BMS tenha tido um desempenho superior a tantos por cento, caso supere todos os outros concorrentes, eu vou, não sei mais se eu quero, porque vai ser muito difícil. Então, cada condição que eu coloco aumenta, diminui o prêmio, né? Primeiro, porque vai ser mais difícil de que essa opção seja exercível, porque eu coloquei muitas condições, e faz com que o executivo tenha um menor interesse em aderir àquele plano. Então, quanto mais vantajoso para o executivo, mais fácil vai ser com que ele entre no plano. E mais difícil vai ser contabilmente você chegar nos R$2. Porque aí eu entro num cenário, aí é uma questão totalmente contábil. Se eu falo uma condição muito simples, você quer comprar daqui 2 anos pelo preço que ela vale hoje? Ok, eu faço isso por Black and Scholes, né, que é um modelo simples. Se eu falo, você quer comprar daqui 2 anos, caso a empresa seja a melhor, e coloco um monte de condição, o Black and Scholes não faz mais. Aí eu preciso de uma simulação de Monte Carlo. E aí a precificação é extremamente complexa. Eu também não posso chegar e registrar contabilmente. Você quer ter esse direito de daqui 2 anos comprar, caso aconteça um meteoro caia em tal lugar? Quero. Então tá bom. 1 centavo. Isso, aí sim a gente está entrando num cenário de que o plano não para em pé. Porque eu preciso realmente ter uma justificativa para evitar a tributação. Eu preciso ter uma justificativa para evitar a tributação, não. Para evitar uma autuação, eu preciso ter uma justificativa do porquê eu atribuí os R$2 ali. Por que eu estou considerando que esse valor custa 2 e não 1 e não 10? Né? É a mesma coisa eu chegar para o Rubens e falar, Rubens, a ação vale 25 hoje. Você quer ter o direito de comprar daqui 2 anos por 1 centavo? Ele vai falar, óbvio, ele até pagaria por isso. Então, num cenário em que eu estipulo um preço de compra muito inferior ao do que a ação, eu posso fazer isso? Posso. Mas a minha opção vai ser quase a diferença entre o que eu estou oferecendo. Né? Vamos... Claro. O que eu iria passar, então, vamos superar esse ponto, e aí depois também vou estar aqui, fico à disposição para responder as dúvidas de vocês. Ponto a gente percebeu aqui, nas 2 perguntas, como isso pode ser difícil de implementar na prática e que muitas vezes a gente tem uma estrutura de remuneração tradicional. As empresas, geralmente, ainda remuneram seus empregados por salário, né? E aí um ponto muito importante aqui que eu gosto sempre de falar isso, salário é um conceito trabalhista, não é base de cálculo de contribuição previdenciária. As contribuições previdenciárias não incidem sobre o salário, elas incidem sobre o salário de contribuição. Salário de contribuição é base de cálculo, é um conceito definido em lei como sendo a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Então não é tudo que passa pela minha folha de pagamentos, que é salário para fins trabalhistas, que vai ser base de cálculo das minhas contribuições previdenciárias. E aí, aborda especificamente faltas? O que a gente tem visto recentemente, né? Faltas abonadas ou faltas justificadas. Então, vou falar um pouquinho disso. Desde 2014, né, o STJ e o STF já julgaram alguns precedentes vinculantes em matéria tributária que tratam especificamente de rubricas da folha de pagamento. Então, aviso prévio indenizado, 13º salário, auxílio-doença, salário-maternidade. E esses precedentes, todos vinculantes, eles traçaram premissas do que o STJ e do que o STF entendem como critérios para que um determinado pagamento integre ou não integre a base de cálculo da contribuição previdenciária. E os critérios que foram definidos
por ambos os tribunais, tá? Eu estou fazendo aqui uma construção de jurisprudência, eles basicamente sinalizam para alguns pontos, né? O primeiro ponto é, eu preciso necessariamente remunerar o meu empregado, né? Eu preciso remunerar o meu empregado por um serviço que está sendo prestado. Existe esse sinalagma, existe a prestação do serviço e a retribuição pelo serviço prestado. E um ponto que foi muito discutido nesses casos é a questão da interrupção do contrato de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho. Então, existem algumas situações específicas em que o contrato de trabalho ele está interrompido ou suspenso. Tá? Geralmente, e aí temos aqui um advogado trabalhista que pode me corrigir, por favor, fique à vontade, mas a interrupção acontece quando eu tenho não tenho a prestação de serviço, mas ainda assim eu pago a remuneração. E a suspensão acontece quando eu tenho o contrato a prestação de serviço também não acontece, e eu não estou, inclusive, pagando a remuneração. É basicamente isso. Então, o que nos interessa aqui, considerando que a suspensão, é claro, é evidente que não vou tributar, não estou pagando remuneração, o que nos interessa é a interrupção do contrato de trabalho. Então, existem situações em que eu tenho a interrupção do contrato de trabalho, mas ainda assim, por uma questão de escolha do legislador, eu estou continuando a remunerar esse meu empregado, ou pagar no lato sensu o salário dele. E uma situação que fica muito evidente isso é nas faltas abonadas. Quando o meu empregado falta, por algum motivo justificável, ele obviamente faltou, não está trabalhando, o contrato de trabalho foi interrompido naquele momento e eu continuo remunerando ele. Eu pago a remuneração regular dele. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um exemplo muito claro de um pagamento de uma remuneração que não remunera um serviço que está sendo prestado. Então, quando eu falo das faltas, eu estou falando de um cenário característico dessa situação, né? E aí a gente vai olhar para o STJ quando ele decidiu, por exemplo, nos 15 primeiros dias de pagamento que antecedem o auxílio-doença ou auxílio-acidente. O que disse o STJ nessa ocasião? Ele disse, olha, o auxílio-doença ou auxílio-acidente, como ficou depois conhecido, né, não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária. Isso é o que se diz, né? É óbvio que o auxílio-doença e o auxílio-acidente não integram a base de cálculo porque é um benefício pago pelo INSS. O que foi dito realmente é que o salário, de novo, salário estou usando aqui em termos não técnicos, tá? Mas o salário que eu pago para o meu empregado nos 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença ou auxílio-acidente, que vai acontecer a partir do 16º dia, ele não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária. Por quê? Porque o contrato de trabalho estava interrompido. Não existe serviço prestado naquele momento. E aí, qual que é o ponto? E se o meu empregado se acidenta, tira um atestado médico e fica 10 dias afastado e volta para a empresa? Ou seja, ele não teve o auxílio-doença, né? Porque o auxílio-doença ou auxílio-acidente é só a partir do 16º dia. E esses 10 primeiros dias, o que são? São faltas. E por que, então, as faltas de 10 dias seriam tributadas? Sendo que se eu ficar mais 5, aí não tem contribuição previdenciária. Mas se eu melhorar em 10, aí tem. Não faz o menor sentido. Então, existem outros, e aí acho que a grande discussão que gerou, né, isso gerou muita discussão realmente no judiciário, é o seguinte, existem outras situações que talvez vocês estejam se perguntando, bom, em algumas situações eu também remunero o meu empregado e ele não presta serviço, e o STF já disse, por exemplo, que nesse caso tem sim contribuição previdenciária. E eu vou dar um exemplo. 13º salário. Não existe um 13º mês. Ninguém está prestando serviço no 13º mês inexistente. Então, por que o 13º salário, de acordo com a jurisprudência, integra a base de cálculo? Mesma coisa, por exemplo, do terço constitucional de férias gozadas, né? Quando eu tiro as minhas férias, eu tenho o terço adicional, o adicional de férias. E a mesma coisa nas férias, né? Por que nas férias, claramente existe uma interrupção do contrato de trabalho, por que eu estou recolhendo as contribuições previdenciárias? Porque, de acordo com a jurisprudência que hoje se consolidou no STF, quando eu falo de contribuições previdenciárias sobre esses pagamentos específicos, eles criaram uma forma, né, para justificar isso, que é a seguinte: as férias, o terço de férias e o 13º salário, de fato, não remuneram um serviço prestado imediatamente. Eles remuneram um serviço que foi prestado anteriormente. Então, se eu entro na empresa hoje e falo, entrei na BMS, falo, Luciano, posso tirar 30 dias de férias? Ela fala, não, você ainda não trabalhou um ano. Você vai adquirir suas férias depois de trabalhar um ano, e aí sim você pode sair de férias. Então, quando eu faço o pagamento das férias, eu faço, mas em referência a um serviço prestado anteriormente.
Então, em decorrência disso, o STF concluiu que, portanto, para essas situações, incide sim contribuição previdenciária sobre esses pagamentos. Mas isso não acontece com as faltas. Se eu entro na BMS hoje e me acidento, eles jamais fariam isso, mas eles nem poderiam negar essa remuneração, porque isso não depende de serviço prestado anteriormente. Então, portanto, as faltas abonadas, assim como os 15 primeiros dias, têm a mesma natureza jurídica, que é um pagamento que não remunera um serviço nem sequer prestado anteriormente, e, portanto, existem sim bons fundamentos aqui para a gente defender que isso não deveria compor a base de cálculo. Na folha, eu não separo o evento de falta abonada por licença casamento, por exemplo. Eu poderia separar isso e pagar como uma falta abonada e depois ir abater o encargo sobre esse evento, né? A gente geralmente faz uma ficha de presença, porque no E-Social não está incluído essas faltas abonadadas. Só atestado. Todas as empresas têm Um histórico de afastamento, de... Então, mesmo que eu tenha pagado como salário, tenha feito pagamento anterior como salário, a gente ainda consegue recuperar. Era isso. E é supermaterial porque é 20%, né? Aqui a gente está falando, porque aqui a gente está falando de todas as contribuições previdenciárias, né? Então são quase 30%. Esse tema ainda está no administrativo ou no judiciário? As decisões judiciais que existem são decisões judiciais daquele pacote, todo mundo aqui já deve ter visto aquele pacote de medidas judiciais que foram ajuizadas em 2010, dizendo verbas indenizatórias. E aí discute uma lista de 20 verbas indenizatórias, né? Fala, olha, eu não quero recolher a contribuição previdenciária sobre... E aí começa a listar. Salário maternidade, aviso pré-indenizado, auxílio-doença, férias, texto de férias, porque todas elas são de natureza indenizatória. O que o STJ definiu, e o STF definiu? De todos os pagamentos, o único que o fundamento para não incidir contribuição previdenciária é o fato de que é indenizatório é o aviso prévio indenizado, que é um absurdo alguém ter que dizer que está no próprio nome, né? Aviso prévio indenizado, é indenizatório. Então, de todas as decisões do STJ e do STF, a única que é por conta da natureza indenizatória é essa. Mas ainda se vê decisões judiciais discutindo isso. Não. Nesse bolo de decisões, né, os juízes nem prestam atenção no que estão decidindo e falam assim, não, as faltas têm natureza remuneratória, não é indenizatória. Porque o pedido foi mal feito, né? Se você pede, o juiz não pode... não, peraí, deixa eu fazer esse racional aqui para decidir. Ele vai falar, você falou que é indenizatório. Não é. E não é. Eu não estou indenizando ninguém. Eu estou remunerando a pessoa, mas por um serviço que não foi prestado. Então, portanto, isso não é salário de contribuição. A discussão é outra. Tá? Mais alguma pergunta, senhores? Obrigado, doutor Lucas. Obrigado.